Fala rapaziada, Marcelo Ramos aqui para comentar um pouco sobre esse super jogaço do Vasco ontem. Vitória do Vascão em São Januário, 2-0 contra o vice-líder, o Cruzeiro, um grande time de Matheus Pereira, Caio Jorge, um grande time aí. Esse Cruzeiro. O Vasco foi superior o tempo todo na partida, neutralizou as jogadas do Cruzeiro ali, as transições, as mais conhecidas transições do Cruzeiro, que ofereceram aí mais de 12 gols assim nessa temporada, e neutralizou também as bolas paradas de Matheus Pereira. É isso mesmo. O Vasco, cara, está surpreendendo com essa nova dupla de zaga, aí, com Cuesta e Robert Renan. Cara, fiquei muito satisfeito com o jogo de ontem, e eu quero destacar também a genialidade de Felipe Coutinho. Cara, vamos falar sobre o Felipe Coutinho, que está fisicamente voando, né? E fazendo aquelas jogadas diferenciadas. Na hora de controlar o jogo, o cara tá controlando, dá aquela parada com a bola, o cara é sensacional e diferenciado. Vamos falar também, Ryan, a joia vascaína, fez aquele super golaço ontem, jogou muito bem ontem, é um grande destaque da partida de ontem. Verratti surpreendeu também, acabou saindo ali mais cedo do que o convencional no segundo tempo, né? Achei até interessante o que o Diniz fez, mas interessantíssimo a forma que ele jogou ontem, ajudou bastante o time do Vasco, né? Como coletivo, né? Coisa que ele não vinha fazendo, ele era decisivo apenas para fazer as cabeceadas deles e gol, então ele não está fazendo gol, mas está ajudando no coletivo, e tem a hora dele sair para o time ficar mais ofensivo, que foi isso com a entrada aí do Matheus França, né? O time ficou mais ofensivo, o Matheus França ajudou bastante também, só tem que calibrar a finalização, só isso. Mas vamos falar agora do craque do jogo, que na minha opinião foi o PH, o Paulo Henrique, que está merecendo aí uma vaga na seleção. Lateral direito, né, um cara muito bom, e ontem a esquerda funcionou, né? Naquela roubada de bola ali, naquela bobeada do cara do Cruzeiro ali, esqueci o nome do jogador do Cruzeiro, mas foi uma bobeada. E aí o Paulo Henrique, na sua velocidade, no seu vigor físico, deu aquela chapada de esquerda e fez um super golaço. Bem na temporada, né? Desenvolveu bastante com o Fernando Diniz, como você falou, e merecidamente vence. Até poderia ter feito o terceiro gol depois, né? Uma bola do Puma, tem uma finalização do Ryan também dentro da área que o Cássio espalma para o lado. E acho que para o Cruzeiro fica um alerta. Terceiro jogo seguido que no primeiro tempo o time entra com a concentração mais baixa, com a intensidade mais baixa, contra o Bahia, contra o Bragantino, conseguiu virar. Hoje contra o Vasco não deu. A gente comentava ontem aqui no Troca, né, que o Cruzeiro ainda mostra a capacidade de resiliência, de conseguir tomar um gol e virar os seus jogos. Hoje não foi possível, Alex. Aliás, um grande jogo em São Januário, né? Bom jogo. O Vasco deixa o jogo muito aberto, né? Então o jogo segundo fica tempo, então, corrido, oportunidades para os dois lados. Agora, o que o Ryan tá jogando de bola, hein, Alex? O menino tá numa evolução, assim, assombrosa, E sabe o né? que é o duro? Você deixa ele, rapaz, com a confiança que ele tá, condição física, que ele tá se descobrindo. Antes do Diniz era um Ryan e agora é outro. Cara, ó, a bola que ele cabeceia, ele vai lá em cima. Se ele pega para ir no mano a mano, é impressionante. Se ele pega uma bola que tá de mano, é muito difícil de marcar, ele faz lançamento. Tem chute de fora. Ele tá com um monte de ferramenta nessa caixa dele aí. Mas o Vasco, ele, nesse sentido, lógico, ele tá melhor, né, cara? E facilita muito para esses atletas tecnicamente melhores fazer diferença. Isso é óbvio, né, cara? Então, é muito legal que o Vasco conseguiu endurecer esses jogos, até para Flamengo, e agora você pega para Cruzeiro. Isso é evolução. E há pouco tempo atrás, aí tava muita gente pedindo a cabeça do Diniz, né, para você ver como é que é. E às vezes precisava, lógico, de jogadores. Isso o Vasco contratou dentro das suas, né, possibilidades. E foi muito bem no Cuesta. Foi muito bem no Cuesta e no Robert Renan também. Robert Renan. Eu digo Cuesta especificamente porque é um jogador que tem um mercado de clubes até que hoje tem uma situação financeira melhor que o Vasco. Ele foi titular da seleção colombiana na última Copa América, fez vários jogos como titular ao longo das eliminatórias. Então, é um cara que não estava bem no Galatasaray, estava um pouco em baixa, o Vasco foi lá, opa, baita negócio. Trazer esse cara para tentar recuperar. Não, e o trio, Cuesta, Robert Renan e Cauã Barros
deu outra estabilidade para o setor defensivo do Vasco. Aí teve toda essa evolução do Ryan e a evolução do Coutinho. Poxa, que lógico que vai fazer diferença, né? E a condição física, por tudo que ele passou, agora que ele está começando a destravar qualquer bloqueio emocional em relação a se machucar, em relação a limites que o corpo dele e a mente dele podia ter. Entende? Então, agora, daqui para frente, tomara que não aconteça nada para vir como um banho de água fria, mas está jogando e quem está jogando, está treinando direto, o risco ele acaba tendo, mas é muito bom. Imagina para ele, eu fico imaginando de verdade para ele, cara, ele, o Júnior Santos, a hora que voltar a jogar, Neymar, a hora que conseguir de novo ter um coisa. Cara, você ficar machucado seguido, cara, olha, algo você entra muito em campo triste, já com receio, né, Alex? Você fala, eu vou dar um pique. Aí você fala, ai meu Deus, mas e se eu der o pique e se fisgar minha coxa, né? Porque o jogador fica com essa pulga atrás da orelha. E me lembro também da gente dizer aqui, Alex, depois do empate do Vasco contra o Ceará, a gente colocou na tela aqui os próximos jogos do Vasco, porque era uma sequência duríssima. Isso é bom de falar. O Vasco tinha uma sequência de Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. E a gente disse o seguinte, olha, se o Vasco conseguir pontuar razoavelmente nesses 4 jogos, o Vasco escapa do rebaixamento. E o Vasco não só pontuou razoavelmente, como pontuou muito. O Vasco consegue empatar com o Flamengo, que hoje não é fácil para ninguém. O Vasco ganha bem do Bahia. O Vasco ganha do Cruzeiro e agora tem um jogo contra o Palmeiras, um jogo duríssimo lá no Allianz Parque, né, em que qualquer coisa pode acontecer. O Palmeiras, óbvio, é favorito jogando em casa, tem um time mais arrumado, um time pronto, disputando o título, mas hoje dá para acreditar, qualquer coisa, né? Não, e olha só como é que a coisa é doida, né? O Cruzeiro não perdia como visitante desde abril. Tem isso. O Cruzeiro, a última vez que perdeu como visitante foi contra o Palestino pela Copa Sul-Americana. Passou quase que o Campeonato Brasileiro inteiro sem perder jogos fora de casa, agora veio perder para o Vasco novamente. Primeira vez, vou repetir o que eu falei na abertura do programa. Primeira vez no campeonato que o Vasco vence 2 jogos seguidos. A gente está na 25ª rodada. Dá também uma dimensão do quanto esse time não conseguiu encaixar anteriormente no Campeonato Brasileiro. 5 rodadas sem perder. A última vez que isso tinha acontecido foi no meio do Brasileiro do ano passado. 7 pontos de 9 possíveis contra essas equipes. Tenho certeza que muita gente, se você olha assim, que você falou, Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Mesmo que Cruzeiro e Palmeiras fossem dentro de São Januário, há quanto tempo o Vasco não tinha vencido dentro de São Januário pelo Brasileiro? Muita gente imaginava assim, cara, se o Vasco fizer 6 pontos aí, tá muito no lucro. É isso. Já fez 7. E vai pegar o Palmeiras fora de casa agora. Quer mais um tabu que foi quebrado hoje? Olha que incrível isso. O Vasco jamais tinha vencido um jogo quando o Cássio estava do outro lado. Verdade. Eram 18 jogos. O Vasco, contra o Cássio, tinha 11 derrotas e 7 empates. Pela primeira vez na carreira, o Pereira, como é bom de jogar. Joga muita bola. Ele jogou demais hoje em São Januário. É que os companheiros hoje não estiveram no mesmo nível dele, né? O próprio Caio Jorge, ele jogou muito. O Wanderson sai, acho que no intervalo já, isso, né? Entrou Arroio. Fez um jogo ruim o Wanderson hoje. Arroio do meio, lá do sul, né? Entrou Arroio, depois sai o Christian, entra o Marquinhos, né? Enfim, entrou mal também, Marquinhos, mal. né? Tem entrado mal, inclusive. Tem. Mas você vê, e o tempo todo, o jogo todo, o Vasco teve regularidade. Sim, esse é o ponto pra mim, Alex, porque até o jogo contra o Ceará, o jogo contra o Ceará, pra mim, ele é muito emblemático nisso, porque o Vasco começa o jogo muito bem, faz 15 minutos muito bons, abre o placar, parecia que ia fazer o segundo, o Coutinho mete uma bola na trave, erra uma saída de bola, leva o gol. E aí o time cai de um jeito que o Ceará merecia vencer o primeiro tempo em São Januário. Verdade. Quase faz o segundo gol. Volta pro segundo tempo, com mexidas, volta bem de novo. Faz 2-1. O Ceará tem um cara expulso. Pô, o Vasco vai ganhar esse jogo. Tá em cima, quase fazendo o terceiro, daqui a pouco entrega um gol, cara. Então, assim, era um time que, até o jogo contra o Ceará, tinha muitas oscilações, assim, bruscas dentro de um mesmo jogo. Oscilar é normal, cara. Nenhum time vai jogar 90 minutos do mesmo jeito, mas existe um limite aceitável, E era a oscilação física e mental. Pode ser uma por causa da outra, mas acontecia as duas juntas. E aí vem a competência também do Diniz, que às vezes a gente olha treinador.
Um treinador bom porque o time joga fluido, não. A parte física e mental desse time dentro do campo, para aquilo que o jogo te oferece, é competência dele. A condição que o Vasco consegue jogar hoje, fisicamente, é muito melhor do que antes da Copa do Mundo. Até porque foram chegando jogadores, entendeu? Não, fora que a gente falava das contratações aqui, olha, vejam as substituições do Vasco hoje, como melhoraram. O Matheus França entrou, fez um bom jogo. Quase fez um gol, né? Uma jogada trazendo para dentro, batendo por cima. O David entrou, né? Teve uma chance ali de esquerda, tem uma chance de canhota que ele bate por cima. O Andrés Gomes ajuda. Hoje até entrou um pouco menos bem do que em outros jogos. Então, assim, o elenco deu uma encorpada. Antes o Diniz olhava para o banco, não tinha nada. Hoje ele tem jogadores capazes de mexer no jeito de jogar. Eu acho que só a questão é ainda encaixar o Verratti de novo, né? Vai chegar aí. O Verratti continua sofrendo um pouco para jogar. E aí eu não sei se é uma questão do jeito de jogar. Ele ajuda indiretamente os outros. Tá talvez. Ajudando, né? Porque eu não sei se tem uma questão, né? O jeito mudou de jogar. Antes o Vasco buscava a bola aérea o tempo todo. Mas hoje a bola ia vir para ele e o Ryan se intrometeu no meio. É verdade, o Ryan sobe e faz o gol. Hoje a bola é mais trabalhada, né? E aí talvez seja melhor para o time, melhor para os outros, pior para ele. Eu ia citar isso, né? Se a gente volta o Vasco das primeiras rodadas, o Vasco do Carille, era o Vasco que a gente sabia qual era a principal jogada. Tabela, triangulação pela esquerda. Bola no Piton. Piton não jogou hoje. Verratti não tá bem. E o Nuno não jogou bem hoje, que era outro jogador fundamental. Então, assim, eu citei 3 caras aqui que durante vários jogos o Vasco dependeu deles para ganhar, para criar. E hoje eles... Um não tava, o outro não tava bem. E assim, o Verratti eu acho que tem ajudado muito defensivamente. Hoje ele faz até um desarme importante numa bola que o Kaique chutaria ele da entrada da área, ele vem e antecipa. Mas é isso, cara, assim, porque hoje é um time que envolve muito mais gente para trocar passe. A gente olha o estilo Diniz mesmo ali, o raiz do Diniz, o que é? Cara, você acumula 7, 8 caras de um lado da jogada e muitas vezes o centroavante está lá participando. E como não é um cara de muita mobilidade, às vezes ele vai participar e não vai chegar na área a tempo de finalizar a jogada. É questão de encaixar realmente isso. Vamos ouvir Fernando Diniz? O técnico do Vasco falou sobre essa vitória importantíssima, sobre... Uma coisa indiscutível ele faz o time jogar do jeito que ele quer, ele sabe o que ele quer fazer, às vezes o que ele quer fazer dá certo, às vezes o que ele não quer fazer, o que ele quer fazer não dá certo, mas eu acho que hoje é mais um exemplo de um cara muito consciente em relação também às qualidades do adversário. Porque eu acho que a gente não viu hoje o melhor Cruzeiro muito por méritos também daquilo que o Vasco fez, do que o Diniz pediu. Eu gosto do Fernando Diniz, eu estou na turma dos que gostam do Diniz, porque parece que o Diniz é isso, né? Parece que você precisa ou amar ou odiar. Eu gosto... eu acho que ele é um grande técnico, eu acho que ele é um cara que tem as suas qualidades. O torcedor tem direito de gostar ou não gostar do que ele prega. Mas eu acho que é isso, você tem que dar tempo, dar possibilidade do cara trabalhar, sobretudo quando você sabe que o cara trabalha, que o cara tem uma ideia, que ele quer aplicar essa ideia. Estamos falando de 3 jogos de uma sequência muito positiva, 7 pontos em 9 disputados, em que não era fácil. Flamengo, Cruzeiro e Bahia, não era fácil você ganhar 7 pontos nessa sequência. E vamos ver se o Vasco segue nessa toada, mas eu ficaria muito surpreso se o Vasco voltasse para a briga lá debaixo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa é a questão, porque ele foi contratado para isso, para fazer um jogo melhor, com a qualidade de elenco que ele tem, bem discutível, num clube que obviamente endividado até dizer chega e cheio de problemas, porque a gente olha para o Vasco hoje, depois desses 3 jogos, e você não lembra da 777, você não lembra dos limites do elenco, das dívidas, você não lembra que o Vasco era um time com muita chance de rebaixamento no início da temporada, até a chegada do Diniz, o time melhorou muito. Agora, exigir regularidade dele num campeonato tão difícil, o Campeonato Brasileiro é muito difícil. A gente vai falar daqui a pouquinho, os 2 líderes do campeonato, líder e vice-líder por pontos perdidos, Flamengo e Palmeiras amanhã, tem jogos duríssimos, um deles com o jogo mais duro, vamos falar disso daqui a pouquinho. Porque o campeonato é muito complicado, exigir que o Vasco, com esse elenco, jogue regularmente bem, não tem o menor nexo. Tem o menor nexo. Então eu acho que os bons jogos do Vasco são no nível assim, no limite do que o elenco pode produzir. Tanto tem o Ryan, por exemplo, é um jogador jovem, de bastante qualidade. A gente já viu o Diniz em certas partidas, quando ele não acompanhou o lateral,
deu mole dando bronca no Ryan, só que naquele jogo ele não tira o Ryan. E as pessoas às vezes reclamam da maneira como o Diniz lida com os jogadores. Só que você conversa com os jogadores, a maior parte adora ele. Eles não reclamam disso. A maior parte adora ele. Então não vou ser eu aqui no ar-condicionado, né, que vou reclamar da maneira como o Diniz lida com os jogadores. Algumas vezes ele vai errar. Na maior parte das vezes é certeza que ele acerta. E eu acho que o Vasco se beneficia muito disso. Ninguém esquece do episódio lá, né, com o Tietê, mas também a gente tem que levar muito em consideração a confiança que ele dá para os atletas, né, a questão do Robert no mesmo clube hoje, tá tudo Ryan, bem. Paulo Henrique, exatamente, né. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente tem uma tela aí, o Jean vai falando sobre os últimos jogos do Vasco, uma tela que comprova aí que são ótimos números, né, nos 4 jogos do Brasileirão, os últimos 4 jogos. 2 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 66,7% de aproveitamento, com 8 gols marcados, 4 gols sofridos. Empatou com o líder Flamengo e venceu o vice-líder Cruzeiro. Números interessantíssimos, Jean. Pois é, acho que aí principalmente por conta do nível dos adversários, né? É claro que todo mundo vai lembrar aí da sequência, quando ganha do Santos do jeito que ganhou e depois perde um jogo inesperado quando você imaginar a vitória sobre o Santos. Juventude, se não me engano. Exatamente, a Juventude. Depois da goleada sobre o Santos, quando vem aquela empolgação de achar que tudo... Mas tem muito a ver com... A gente vai falar um pouquinho do Juventude também daqui a pouco, o quanto o Juventude jogou bem hoje no segundo tempo contra o Internacional. Então, assim, o brasileiro é isso, ele não tem jogo fácil. Talvez para Flamengo e Palmeiras certos jogos possam ser vistos como jogos, se não fáceis, jogos em que perder pontos é improvável. Mas acho que isso vale muito para Flamengo e Palmeiras e não vai valer para tantos outros times. Não acho que o Vasco tenha um dos piores elencos do Brasil, nem tem um elenco, acho que olhando para quem está na zona de rebaixamento hoje, não tem elenco para brigar, para não cair. Mas quantos elencos que não tinham, que pareciam fortes o suficiente para não sofrer, já não foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Então é sempre um ponto de atenção quando você está lá embaixo. Mas acho que, diante da sequência que a gente acabou de ver, do futebol apresentado nesses jogos, porque às vezes a sequência de resultados é uma mentira. É uma mentira. Claro que vale muito porque os pontos vão sempre valer, mas significa pouco em relação ao que a gente pode prever para o futuro. Mas não. Nesse caso, a gente está falando de um Vasco que somou, e eu falo principalmente dos 7 pontos em 9 jogos, porque nós estamos falando de 3 times complicados, da ponta de cima da tabela, somou 7 pontos nesses 9 jogos jogando bem. Então, não tem muito por que a gente imaginar que a partir de agora vai sofrer uma derrocada. Vai perder jogo? Provavelmente vai perder jogo, porque nós estamos falando. Certamente. Né? Então, assim, isso acontece. E acho que quando a gente fala de regularidade também, a gente não pode falar de regularidade dos resultados. A gente tem que falar de regularidade, cara, de jogar bem, de não fazer partidas muito abaixo do seu potencial. E isso eu acredito que o Vasco possa fazer daqui para frente. A partir daí, num campeonato em que os 8, 9 primeiros colocados podem ir para a Libertadores, cara, isso tem que ser o objetivo do Vasco e de tantos outros que estão ali no bololô, no meio de tabela. Agora, e o Ryan, hein, Birner? A gente tem uma tela aí com os números do Ryan contra o Flamengo, né? Ele marcou contra o Flamengo e também contra o Vasco neste sábado, ó. Contra o Cruzeiro, perdão. Vamos lá, então, contra o Flamengo, 1 gol, contra o Cruzeiro, mais 1 gol. Finalizações contra o Flamengo, 3, 4 contra o Cruzeiro. Finalizações certas, 1 contra o Rubro Negro, 2 contra o Cruzeiro. Duelos vencidos, 10 contra o Flamengo, 7 contra o Cruzeiro. Ele é o principal jogador do Vasco hoje, Birner? Não. Ele é o principal atacante do Vasco hoje, porque ele é o cara que tem mais capacidade de decisão no mano a mano. Eu não acho que o Vasco tem um principal jogador. Ele é um menino de 19 anos de idade, ele já resolveu alguns jogos, eu lembro do jogo contra o São Paulo. Fala, vascaíno, se inscreva no canal, dê um like e deixe seu comentário aqui. O que você está achando desse gigante? É só os comentários aqui hoje sobre o jogo do Vasco contra o Cruzeiro. Super abraço para vocês e até o próximo vídeo.